E aí, galerinha, vamos dar continuidade, ainda falando de elétrons, né? Quando o elétron se move, quando não se move e o que faz ele se mover, que é a aula de hoje, que nós vamos falar exatamente de que forma você vai fazer esse elétron correr de um lugar para o outro, que a gente fala de corrente elétrica, né? Só que o que faz isso acontecer? Vamos lá? Então, começando aí nossa aula de hoje, aula de número 14, né? E a aula de número 14 vai tratar de tensão elétrica. Falar a definição de tensão, a lei de Ohm, até para brincar você pode falar que é a lei do Ohm, né? A lei de Ohm, e aplicações da lei de Ohm. Quando você vai poder aplicar essa lei? Habilidade, relacionar a diferença de potencial entre dois pontos, a corrente elétrica que passa, no caso, nesse condutor, que eu falei para vocês, o que vai causar um movimento é a diferença de potencial. A definição é: tensão elétrica é a diferença de energia estabelecida entre dois pontos. Isso aqui é importante, que motiva a movimentação de cargas elétricas, gerando corrente elétrica. Então, você vai pensar, pessoal, olha só, você pensa, o elétron, ele está ali, ele está presente no material, mas é um movimento desorganizado. Então, se você pensar em um fio, né? O fio, os elétrons estão aqui dentro em todas as direções, em todas que você pensar, se chocando um com o outro, então ele vai para frente, para trás, volta e fica. Criou o campo elétrico, o que ele vai fazer? Ele vai ordenar. Mas esse campo pode ser de qualquer forma? Tem uma diferença, vai ter a diferença do potencial. Por exemplo, você pode ter baterias de 1,5 volts, de 3 volts, de 6, de 12. Então tem uma diferença. Quanto mais é necessário que a corrente seja um pouquinho maior, você vai aumentar ali a tensão para suportar o trabalho que você está querendo fazer, certo? Dependendo da bateria não vai funcionar. Se você precisa de uma de 12, você colocar uma de 6 vai forçar muito e não vai aguentar. O ideal é que seja a de 12, né? Moto, carro, tem só a diferença de tamanho, mas a tensão é 12 volts. Vamos continuar? Então lembra, a diferença de potencial entre dois pontos vai gerar a corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons. O gerador fornece energia aos elétrons e essa energia pode ser usada de diversas maneiras, como acender uma lâmpada incandescente, né, que agora no caso não tem mais incandescente, são as halógenas, né? Ainda é uma lâmpada quente ainda. Esquentar água por meio dos chuveiros elétricos, que é o equipamento que mais gasta aí nas residências, e aquecer o ferro elétrico, passar roupa, né? Os geradores mais conhecidos e mais comuns são as usinas hidrelétricas, pilhas e baterias. No caso, a pilha é, no caso, uma bateria, né? Então, quando você gera aí, pode ser através dessas baterias, pilhas, né? Então, pessoal, você usa celular, você usa bateria. Você usa o notebook, tem duas opções. Ou você usa a bateria até descarregar, ou você usa na corrente elétrica, né? Coloca ali a corrente alternada. O PC que nós falamos, né? Computador de mesa. Quando você não tem o no break, você tem que usar só enquanto tem energia. Acabou, você não vai ter. Então você tem a opção de colocar uma bateria ali. O celular, tablet, equipamento, algum aparelho que você usa aí de música, dependendo quando tem bateria e quando não tem. Então nós temos infinitos exemplos, certo? Então vamos continuar. Informação sobre a corrente e a tensão elétrica, a qual um eletrodoméstico pode ser ligado. Isso aqui é importante, não ligar errado, que pode queimar ou danificar o seu equipamento. Geralmente constam em etiquetas coladas nos mesmos. O valor da tensão pode mudar de estado para estado. Aqui no caso nós usamos muito 110, que é uma 220, liga dois fios. Então olha só, a tensão elétrica, U, vai ser representado pela letra maiúscula U, que ocorre entre os polos de um gerador, é definido como, olha só, a energia
A diferença de potencial é a energia com que sai das cargas, certo? Energia com que sai das cargas e a carga. Então você vai conseguir definir aí a tensão. Os elétrons que estão no interior do gerador recebem certa quantidade de energia. Boa parte da energia que recebem é perdida dentro do próprio gerador. Assim, ao saírem dele, o elétron possui energia um pouco menor do que a que recebeu. No caso, partindo desse princípio, definimos a tensão elétrica. Então, olha só, pessoal, o que acontece? Até para você usar uma bateria, eu acho que vocês já perceberam, pega o celular, coloca aqui no ouvido e fica conversando. Depois de um tempo, ele aquece. Então, o que aquece? A bateria. Por isso que é até indicado que você não fique utilizando o celular carregando. Porque ao mesmo tempo que ele está descarregando, carregando e aquecendo, o que acontece? A bateria acaba tufando, né? Que antes tinha muito isso, agora a maioria dos celulares são blindados. Então se danificar, é mais complicado ainda para trocar, vai ser muito mais caro. Então usa o celular, descarregou, dá um tempinho, deixa ele carregar, aí você depois pega ele. É aconselhável que você não use, né? Mas cada um faz da forma que achar melhor. É só uma dica, né? Então vamos continuar lá. Então, embora seja muito parecida com a definição de força eletromotriz, há uma diferença básica, pois a FEM indica qual é a energia total que cada unidade de carga recebeu. E a tensão informa com qual energia saiu a carga. Em se tratando dos geradores reais, a tensão é menor do que a FEM, força eletromotriz, ou seja, a tensão é menor do que a FEM. Usualmente dizemos que o gerador é ideal e não ocorre perda interna de energia, portanto, podemos encontrar alguns livros que denominam a tensão elétrica como sendo a diferença de potencial. E a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o volt, mesma unidade da força eletromotriz. Sua abreviação é dada da seguinte maneira: onde vocês estiverem fazendo exercício, se tiver escrito DDP, é diferença de potencial. Lógico, pessoal, olha só, sempre tem algumas abreviações, só que você vai estar dentro de uma questão que está tratando algo relacionado com eletricidade. Então, se falar diferença de potencial, ó, diferença de potencial, DDP. Então, você já sabe o que significa. Para não escrever e deixar o texto mais pesado, você coloca DDP, beleza? E a FEM é força eletromotriz, é o que vai fazer o elétron se mover dentro da bateria. Então, para você pensar, para a bateria fornecer energia, ela mesmo gasta energia para energizar aquele elétron e ele sai. Na hora que ele sai, aí nós vamos falar de tensão. Mas quando ele está dentro da bateria ainda se movendo, ele está recebendo energia. Só que ele perde um pouco para se mover, certo? Então, FEM é dentro da bateria e diferença de potencial na hora que ele sai da bateria para passar no circuito e alimentar o circuito que você está utilizando, certo? Então, vamos lá, continuando. Bom, geralmente encontramos as informações sobre a tensão nas tomadas residenciais, né? Com valor médio de 110 volts, mas encontramos também tomadas que indicam a tensão de 220 volts. A maioria dos chuveiros elétricos usam a tensão de 220 volts. Algo interessante, gente, é que as pessoas dizem, eu vou usar 220 porque é mais econômico. Não, não é mais econômico. Mas, às vezes, força um pouco menos o equipamento. Que o equipamento 220, ele tem até uma potência, geralmente, maior. Mas significa o quê? Só vai ter 220? Não, também tem 110. Só que você tem que entender uma coisa. A corrente elétrica que passa para alimentar aquele equipamento é uma certa quantidade. Então, vocês vão ver que quando você aumenta a tensão, vai acontecer alguma coisa com uma corrente elétrica.
Então aí que você vai entender por que se utiliza o 220. Aí você pensa, mas eu posso usar, por exemplo, colocar um equipamento 110 numa tomada 220. O que acontece? Ou ele vai queimar instantaneamente, na hora que você colocar, já aconteceu aqui, o professor Silvio uma vez, mexendo com os instrumentos dele, ligou uma caixa 110, não tinha no local uma identificação, ele acabou queimando. Só fez aquele barulho rápido e queimou. Ou pode acontecer o que aconteceu no meu ventilador. Caiu um fio, uma fase em cima da outra na rua e criou um 220. O ventilador quase saiu voando, ele virou uma turbina. Eu achei muito estranho, a lâmpada ficou um pouco mais brilhante, falei, tem alguma coisa errada. Eu já fui, desliguei lá o disjuntor. Por quê? Estava tudo 220. A sorte que eu acho que não atingiu os R$220. Se tivesse atingido, praticamente teria queimado todos os equipamentos da minha casa. Então não pode ligar 110 220. Mas você pode ligar um 220 110? Pode. O que vai acontecer? Ele vai ficar lento, não vai funcionar corretamente, ele vai ficar, como diz lá, que cai uma fase, né? Fica bem fraquinha a luz, ou algo parecido. O ventilador fica bem lento, mas aí você tem que desligar, porque você está forçando ele a trabalhar em uma velocidade muito baixa e passando energia ele acaba danificando também, tá? Mas é mais fácil queimar um 110 quando liga no 220. Então, prestar bastante atenção. E onde está escrito isso? Nas tomadas, você chega lá, está escrito 110 volts, 220 volts. Se não tem, antes de ligar, se você não conhece, é melhor perguntar para não queimar os equipamentos. Então, bora lá, continuando? Então, sempre a informação é necessária que esteja ali registrado. Bom, Georg Simon Ohm, no caso, a lei de Ohm, né? Foi um físico alemão que deu origem à lei de Ohm. A voltagem aplicada nos terminais de um condutor é proporcional à corrente elétrica que o percorre. Então, olha só, o que ele está dizendo? Quando é proporcional, lembra que esse nome aqui pode ser tanto diretamente como inversamente. Então, olha só, a voltagem aplicada nos terminais de um condutor é proporcional à corrente elétrica que o percorre. De que forma? Vamos ver de que forma ela é. Olha aqui, tem um sistema bem básico, aqui são representações. Aqui, esse maior traço aqui e esse menor, eles representam os polos, por exemplo, de uma bateria ou de uma pilha. Polo positivo, lado maior. Polo negativo, lado menor. Então, isso aqui é necessário que você preste atenção. Se você inverter, o equipamento acaba não funcionando. Sentido convencional da corrente elétrica. O que isso quer dizer? Olha só, existe o sentido convencional e existe o sentido real da corrente elétrica. Então, vamos voltar. Sentido convencional primeiro. Olha o que está dizendo. Que a carga sai do lado positivo, maior potencial, para o de menor potencial. Só que aí entra uma questão. O que eu já falei para vocês desde o início que nós começamos a estudar? Ninguém fala de movimento de próton. Ninguém fala de movimento de nêutron. Você fala o quê? Você fala de movimento de elétrons. Somente o elétron tem a capacidade de se mover quando ele está ligado fracamente ao núcleo. Então você pensa, mas como assim? Se é o elétron que se move, ele tem carga negativa. Então se é o negativo que se move, como que ele sai do lado positivo? Então isso foi uma convenção. Antigamente, um pouco antes, sempre se pensava, só o positivo vai se mover, negativo é coisa ruim. Então, sei lá, foram pensando nisso e acabaram dizendo o quê? Vamos voltar lá para o slide, que o sentido seria do lado positivo para o lado negativo. Mas nós sabemos que não é o positivo que se move. Quem é que se move? Se move é o elétron. Então, olha o sentido real. Sentido real é do negativo chegando no positivo. Então, toda vez que tiver uma questão, observa se ele está dizendo que ele quer o sentido real do movimento dos elétrons, das cargas portadoras, as partículas portadoras de carga, ou se quer o convencional, tá? Convencional foi conveniente colocar como se positivo se movesse, mas o real é o movimento dos elétrons.
Aqui está mostrando como se fosse um resistor. O que é um resistor? Por que ele tem esse símbolo? Pessoal, se você pensar, qual é o movimento mais rápido? Em linha reta. Se eu faço o quê? Várias curvinhas aqui, ó, o que acontece? Eu estou aumentando o tempo de percurso, então eu estou dificultando. Então o símbolo de um resistor pode ser tanto dessa forma que está aí no exemplo, vamos lá? Então pode ser dessa forma que está no exemplo, ou pode ser também de uma outra forma. Ele vai estar simplesmente um cilindro aqui mostrando que tem uma certa resistência. Mas o mais utilizado é o que está na figura. Então aqui significa resistor, porque estamos falando de resistência. Então vamos lá. Polo maior com traço maior, polo positivo. Lado menor, polo negativo. Sentido convencional, saindo do positivo, chegando no negativo. Sentido real, movimento dos elétrons, sai do negativo e chega no positivo, e a representação de um resistor. Beleza? Bom, Georg Simon Ohm foi um físico alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854 e verificou experimentalmente que existem resistores nos quais as variações da corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial. Então, olha só, quando ele variava uma coisa, a outra também variava. Então, aí ele começa a observar. Pessoal, olha só, antes acontecia muito, por exemplo, você pode ter uma teoria e depois ir para a prática para provar. Ou, por exemplo, você, eu vou começar a mexer com eletricidade aqui, ele começa a observar, aí ele começa a modificar, mas se eu mudar isso aqui, vamos ver o que acontece. Aí ele foi lá e fez, aconteceu isso aqui, eu vou tentar de outra forma. Aí ele fez. Só que ele começou a pegar os valores e começou a fazer algumas proporções. Ele pensou, toda vez que eu aumento tantos por cento aqui aumenta tanto ou diminui tanto. Mas se eu aumentar o 10 vezes, continua proporcional. Então o que acontece? A proporção, ele verificou que existe. Logo, ele formulou a lei através de quê? Experimentos. Beleza? Então vamos continuar lá. Então, ele verificou experimentalmente que existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial. Então, existem condutores, né? Alguns, não é todos. Bom, Simon realizou inúmeras experiências, lógico, não é de entrada, assim, eu já vou conseguir achar alguma coisa. Não, ele foi tentando e constatando até montar toda a teoria dele. Com diversos tipos de condutores, não apenas um, né? Variando. Aplicando sobre eles várias intensidades de voltagens, várias diferenças de potenciais diferentes, né? Contudo, percebeu que nos metais, principalmente quando ele pegava os metais, a relação entre a corrente elétrica e a diferença de potencial se mantinham sempre constante. Então, o que ele quer dizer? Ele fez um experimento, fez outro, vou tentar aqui com a madeira, vou tentar com plástico, vou tentar com outra coisa. Aí ele falou, peraí, vou colocar agora aqui alumínio, agora o cobre, um pedacinho de ouro, um pedacinho de ferro. E ele foi testando, ele falou, olha, quando são os metais são melhores. Mas vocês vão ver que a diferença de temperatura influencia muito nisso, principalmente quem mexe com computador. Você sabe que a passagem de corrente elétrica, ele aquece demais duas coisas, o processador e a placa de vídeo. E principalmente o processador, no meu caso, né, aqui é muito quente, então temperatura ambiente, o processador vai lá em cima dependendo do que você está rodando lá no seu computador. Ou edição de vídeo, ou outras coisas, jogos, então aquece muito. Então você tem que tentar reduzir isso, porque a temperatura também influencia. A teoria dele vai falar que você não pode ter elevações bruscas, né? Que é o que exatamente acontece no real, tá bom? Então a gente vai considerar uma faixa de temperatura. Não é para qualquer temperatura, tá bom? Então vamos lá. Então continuando. Dessa forma elaborou uma relação matemática. Então a matemática, como sempre, é uma ferramenta, né? Para acharmos resultados.
que diz que a voltagem aplicada nos terminais de um condutor é proporcional à corrente elétrica. Então, olha só, matematicamente, né, que você chega no resultado. Proporção tem que fazer uma divisão de um valor pelo outro, ou mostrar, né, que quando um aumenta, o outro aumenta, quando um diminui, o outro diminui, quando é diretamente, quando é inversamente. Então, ele viu, ó, aplicando nos terminais de um condutor é proporcional à corrente elétrica que o percorre. Matematicamente, olha como é que fica escrita. Eu tenho que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Só é dessa forma que eu vou usar? Não, já falei para vocês e vou mostrar aqui que você pode relacionar. Eu posso achar a tensão, eu posso achar resistência ou posso achar corrente elétrica. O que é legal aqui é que nós estamos falando de resistência, né? Então, olha só como é que fica. Esse triângulo, por que ele aparece? Toda vez que eu tenho, deixa eu só apagar aqui, toda vez que eu tenho um valor que é igual, um valor igual a uma multiplicação, significa que essa multiplicação eu posso passar dividindo. Então, o que eu posso fazer? Esse triângulo. Olha que a tensão é igual a R vezes I. Então, olha só, a tensão tem que estar em cima. É igual a R vezes I. Então, é isso que está dizendo. Eu posso arrumar essa equação? Pode. Vamos lá que você queira aqui, por exemplo, a tensão. Pensa aí, só é você pensar cobrindo. Quando você cobre esse V, vai sobrar quem? R vezes I. Porque está ali, na horizontal. Viu como é fácil? Então, V é a diferença de potencial, hoje a unidade é volts, I é a corrente elétrica, que já falamos, a unidade é amperes, e a resistência é o R, cuja unidade é o ohm, é uma letra grega, tá? É tipo uma ferradurinha que você tem que fazer, lógico que nunca sai perfeito. Às vezes você consegue fazer tipo uma lâmpada, você vai testando aí, tá? Importante é que seja muito parecido. Então, ohm, né? Achei ali, quero a tensão. Só que agora eu vou mudar, não quero mais a tensão. Eu quero a resistência. Olha como é que fica, o V, ele está dividindo o I. Então vai ficar V, vai ficar igual, ou R vai ficar igual a V dividido por I. É só você cobrir o R. Isso aqui também dá certo para aquela equaçãozinha que eu brinco, né? Que Deus vê tudo, né? Distância é igual a velocidade pelo tempo. Do mesmo jeito eu consigo arrumar. Só que agora não. Agora eu quero a corrente elétrica. Quando eu quero a corrente elétrica, o que eu faço? Eu simplesmente pego aqui o V e divido por R. Olha como é que fica legal e simples. Então toda vez que você tem aí, deixa eu voltar. Toda vez que você tem esses três, que você quer achar um, você relaciona. Ah, professor, só é pensar. Pega esse valor que está aqui do lado esquerdo, coloca em cima do triângulo. Pega os dois que estão na frente, multiplicando, coloca embaixo. Se você quer um, cobre. Você vai lá e cobre assim, eu quero lá, por exemplo, o V, tensão. Pá, aí ficou RI. Ficou um do lado do outro, multiplicação. Eu quero R. Colocou aqui, ficou o V dividido por I. Então, eu vou dividir. Viu? É uma forma de ajudar. Até na matemática, quando vocês forem resolver alguma questão, você pode usar na química, na biologia. É uma regrinha, é um macetezinho, que ajuda muito na hora de resolver as atividades. Só organização, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, aí, bem tranquilo, né? Como você vai relacionar? Você percebe aqui, que quanto maior a corrente, maior a tensão. Só é olhar, né? Se eu aumento de um lado, aumento do outro. Proporcionalmente, tá bom? E o R, né? Se você prestar atenção, independente do valor da tensão e de I, eu vou ter aí uma constante. Por exemplo, se eu divido aqui, a tensão é 2, a corrente é 1. O que dá? Dá 2. Mas se for 4 e 2, aumentei o dobro em cada um. Só que eu continuo com a proporção de 2. Por isso que falou que tinha uma proporção desses valores. Então, acho aí que está bem tranquilo. Não vai dar trabalho para resolver as atividades aí. É importante destacar
que essa lei nem sempre é válida, ou seja, ela não se aplica a todos os resistores, certo? Então, tomar cuidado. Quando ela é obedecida, o resistor é dito resistor ômico. Então, quando é ou linear, né? Tem dois casos aí. Ou ele é um resistor ômico ou linear. Por que linear? Porque ele é constante, ele acaba aparecendo aí uma constante. A expressão matemática descrita por Simon vale para todos os tipos de condutores, tanto para aqueles que obedecem quanto para os que não obedecem à lei de Ohm. Então vamos aqui. Olha aí por que eu falei, ó, quando fala linear, tá vendo aqui, ó? Olha o gráfico linear. Se fizermos um gráfico de tensão em função da corrente, ó, tensão em função da corrente, para um resistor ômico, temos o gráfico de uma reta, como podemos ver no gráfico. Então você percebe aqui, vamos lá, vamos ver aqui, opa, aqui. Tensão, igual eu falei para vocês, aqui é 2, aqui é 1. Aqui em cima vai ser 4, aqui vai ser 2. E assim sucessivamente, você vai só substituindo valores. Mas você sabe que toda vez que dividir a tensão pela corrente, eu vou ter uma constante. Então, beleza? Então, você viu aí por quê que ele pode ser chamado de linear. Bom, só que pode ocorrer, já os resistores não ômicos, pode ocorrer que ele não seja, né? Apresentam um gráfico onde a tensão não varia linearmente com a corrente, como mostrado na figura. Então, dependendo da tensão que você aplica, a resistência vai modificar e a corrente não vai ser proporcional. Então, se tem uma pergunta lá e dá um gráfico, aí pergunta, esse resistor, ele é ômico? Aí você vai analisar. Ou ele vai dizer, ele não é ômico? Você olha pelo gráfico e você já sabe a resposta. Resistor ômico, reto, linear. Resistor não ômico, ele tem uma curva. Então, pessoal, olha só. Uma equação do primeiro grau, por exemplo, sempre ele te dá uma reta, né? Uma equação do segundo grau, uma curva. Significa que para valores que eu vou colocando proporcional, vai mudando o valor do que eu quero achar, beleza? Então, vamos lá no slide. Olha só, linear, ômico, e quando ele tem uma curva, significa que ele não é um resistor ômico. Bom, fica claro que o condutor que se submete a esta lei terá sempre o mesmo valor de resistência. Não importa o valor da voltagem. E o condutor que não obedece terá valores de resistência diferentes para cada valor de voltagem aplicada sobre ele. Então, o que eu falei? Lógico, né? Isso aqui só está sendo uma constatação. Falei para vocês, o valor da tensão e o valor da corrente, vamos supor que você fez o exercício e deu 5. O resistor é 5 ohms. Só que aí você aumenta a tensão. O que vai acontecer se ele é ômico? Você vai aumentar a corrente proporcionalmente. Vamos supor aí que a tensão era 10 volts. A tua corrente vale 8. Só é você multiplicar esse valor pelo resistor, você vai saber todos os valores que você vai achar. De 5 em 5 você vai aumentando. Então não importa o valor que você divida, sempre tem que dar 5, né? Vamos dizer assim, ou quer dizer, sei lá, 25 de tensão e 5 de corrente. Aí sim, é igual a dar certo. Aí você vai ter um resultado. Se a tensão é 10 e a corrente é 8, divide 10 por 8, vai ter o valor lá. Ah, é 10 por 5, vai dar 2, e assim sucessivamente. Mas a partir do momento que você acha a resistência, essa resistência vai valer para todos os exercícios que você fizer daquele resistor. Ele não muda quando é ômico, beleza? Então vamos lá, continuando. Um exercício, lógico, né, para poder fixar melhor aí. Uma lâmpada incandescente comum funciona com uma tensão de 120 volts. Nessa condição, uma corrente elétrica de intensidade 0,5 amperes a percorre. Passa essa corrente pelo filamento. Qual é o valor da resistência elétrica do filamento dessa lâmpada? Então vamos lá. Primeiro, a equação, né?
O que eu quero achar? A resistência. Então, olha só, se eu quero a resistência, está aqui. Me sobrou, ó, V dividido por I. Viu que ficou fácil? A minha tensão é 120. A corrente elétrica que passa pela lâmpada, 0,5 amperes. Professor, meu Deus, o que o senhor fez aí? De onde saiu esse 1 sobre 2? 1 sobre 2 é quando você tem meio. 0,5, então, pessoal, olha só. Toda vez que você tem 0,5, é meio. Se você tem 1, 0,5 é a metade. É mais fácil fazer conta com fração, por quê? Vamos voltar lá que eu vou mostrar para você. Quando existe essa fração, como é que eu faço divisão de fração? Repito a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então, eu só faço passar o 2 para cima. Então, qual é o meu resultado? 240. Professor, não quero fazer assim. Olha, não sei. Vamos dizer, na mão, fazendo a conta, é muito mais fácil fazer com a fração. Agora, se você tem, por exemplo, aí uma calculadora, fica fácil. Mas tem uma regrinha mais fácil ainda, gente. Toda vez, olha só, toda vez que você dividir o número por meio, o resultado é o dobro. Por quê? Você tem que inverter meio, 2 vai para cima. Toda vez que você dividir por 0,5, o resultado é o dobro. 120, 240. Se fosse 10 dividido por meio, dá 20. Ah, professor, então quer dizer que se eu multiplicar vai dar metade? Perfeito. Se quando eu divido o resultado é o dobro, quando eu multiplico por meio, o meu resultado é a metade. Por quê? Fica como, por exemplo, 120 multiplicado por 0,5. Não é multiplicado? Vai ficar multiplicado por 1 sobre 2. Então, 120 dividido por 2. Vamos lá que eu vou mostrar no slide aí rapidinho essa conta, só para você perceber. Toda vez que você pega aqui, ó, por exemplo, se fosse 120 multiplicado por 0,5. Isso aqui é bom para guardar aí na cabeça. É a mesma coisa que 120 vezes 1 sobre 2. Se é vezes, está dividindo tudo, certo? 120 dividido por 2. Então, é assim que você faz. Então, beleza? Dá uma olhada aqui, ó. Sempre que multiplicar, o resultado dá metade. Parece que vai aumentar, né? Na realidade, metade. Quando divide, o resultado é o dobro, porque na realidade tem uma fração ali que me ajuda muito. Certo? Então, guarde isso na cabeça, quando for fazer contas, vocês não vão perder tempo. Então, vamos lá, gente, continuando. Então, aí, beleza, dá uma olhada, observa bem como foi feito cada passo. Eu vou até tirar isso daqui, que é só um exemplo, tá? Não faz parte da resolução. Isso aqui é só para você aprender a fazer conta de multiplicar e dividir por 0,5, que é meio. Acho que já deu tempo aí, deu para copiar. Vamos lá. Segundo exercício. Observe a representação de um circuito simples. Está aqui o circuito. Formado por uma fonte de alimentação. Olha a fonte de alimentação, a bateria. De tensão AB, está mostrando aqui os terminais AB. De 20 volts. E um resistor, está aqui, de resistência elétrica 100 ohms. Qual a intensidade de corrente que percorre o circuito nessa condição? Então, vamos lá achar essa resposta. Primeiro, pego a regrinha, o que eu quero resistência, certo? Se eu quero resistência, V dividido por I. Os valores, a resistência... Opa, desculpa, resistência não, aqui só colocou a equação. Deixa eu voltar aqui, resistência não, o que eu quero é a corrente elétrica, desculpa. Corrente elétrica, eu divido V por R. Aí, o que aconteceu? Aqui já substituiu e depois arrumou, tá vendo? Ficaria I igual a V dividido por R. V é 20 volts, aqui, ó, e 100 ohms. Então, a corrente elétrica é igual a 0,2 amperes. Aí já é 0,2, já é um choque que pode machucar muito, já é muito perigoso aí para o ser humano. Já dá algumas reações de contração e são perigosas. Então, pronto, você acha aí, ó, facilmente a resposta. Cobrindo aqui, como eu falei para vocês, e já sabendo que divide a tensão pela resistência.
Achou o resultado? 0,2. Aqui eu posso cancelar esse 0 com esse 0, dividir 2 por 10, e eu sei que dividir por 10 é voltar uma vírgula, né? Se dividir por 100, volta 2 vírgulas. Aí você acha o resultado. É um resultado bem tranquilo, bem direto, não precisa perder tempo aí. E para fechar, mais um exemplo. O exercício 3, ele fala o seguinte: variando a diferença de potencial aplicada a um elemento, verifica-se que a corrente elétrica que o percorre também varia, de acordo com o seguinte gráfico. Nossa, professor, gráfico, cor difícil. Não. Observa o seguinte, que aqui, ó, né, na vertical eu tenho tensão em volts e na horizontal corrente em amperes. Olha o que ele fala. Quando a tensão é 10, a minha corrente é 1,5. Quando a minha tensão for tanto, a minha corrente é 2. Então, o que eu tenho que fazer para achar esse V? Se eu tenho um resistor aqui que é linear, eu tenho o quê? Um resistor ôhmico. Então, vamos ver como é que eu faço. Calcular primeiro, ó, calcule V1, né? Então, para calcular V1, o que eu faço? Eu sei que V1 dividido por 2 é igual a 10 dividido por 1,5, porque é proporcional, né? O resultado que eu achar dividindo esses dois é igual dividindo esses dois, que é igual dividindo qualquer valor depois dele. Mas por que apareceu isso aí, né? Vamos dizer... Desculpa. Dizer por quê. O resistor, quando é ôhmico, eu tiver uma tensão 0 dividido por uma corrente 0 é igual uma tensão 1 dividido por uma corrente 1, que é igual uma V2 dividido por uma I2 e assim por diante. O que ele está dizendo é isso, que eu estou dividindo 10 por 1,5 e a outra por 2. É uma proporção. Toda vez tem que dar o mesmo resultado. Sempre o mesmo resultado. Então eu posso simplesmente comparar, sair dividindo eles e igualando, dividir a proporção. Bom, então V1 está ali, eu pego o 2, passo multiplicando o 10, dá 20 e divido por 1,5. Então a minha tensão é 13,3 volts. Olha só, quando eu aumento meio ampere, eu tenho um aumento de 3,3 volts. Determine a medida da resistência elétrica do elemento. Agora, o que eu vou fazer? Achar a resistência. Aí você pode tanto fazer com 13,3 volts e 2, ou 10 e 1,5. O resultado é o mesmo. 10 por 1,5, 6,7 ohms. Ah, professor, poderia fazer diferente? Poderia. Agora você poderia dizer que V1 é igual a R vezes I. Ficaria o quê? V1 igual a 6,7 vezes 2, que vai dar o resultado que você tinha achado anteriormente. Lógico que aí tem umas casas decimais, né? Mas dá praticamente o resultado. Então aí, bem tranquilo. Tem várias formas de você fazer. É raciocínio lógico, né? Então, a aplicação da lei de Ohm. O uso da lei de Ohm é muito amplo, sendo usado para definição e especificação de equipamentos, bitola de cabos, seleção de equipamentos de segurança e proteção de circuitos, definição de resistências para equipamentos e circuitos elétricos e eletrônicos, seleção de tensão de trabalho para certos equipamentos e circuitos e outras infinidades de informação. Então aí é o que vem escrito lá para vocês, né? Quando você tem ali, então pessoal, toda vez que vem ali especificado, o que acontece? Quando ele está especificado é porque alguém já calculou alguma coisa e veio pronto para você utilizar. Dentro dos seus equipamentos existe uma infinidade de resistores, tá? Não é só um não.
porque não pode passar uma corrente elétrica acima do permitido, porque senão queima aquele equipamento. Então, sempre é bom dar na mão de quem sabe trabalhar, de um profissional para montar computador, consertar celular, esse tipo de coisa. Curiosidade tem que ter, no mínimo, uma pesquisa muito grande para conseguir fazer, tá bom? Então, já já a aula continua.